Ok, está gravando. Boa tarde a todos e a todas. Hoje temos a defesa do estágio da estudante Joyce Sala Carvalho, do curso de Engenharia Agronômica, e temos como convidados aí para a banca professor Carlos Antônio Krause e Ayrton Luiz Bertolucci. E destaco também a participação da representante da coordenação de extensão, a Lidiane. Tá? Já de antemão agradeço aos colegas por aceitarem participar da banca e colaborarem aí para engrandecer ainda mais esse momento. Tá? Passo a palavra inicialmente para os dois colegas, que querem fazer alguma consideração, e após isso aí, eu gostaria que todos fechassem o microfone para, depois de alguma consideração, para a Joyce poder fazer a sua apresentação. Passo a palavra aí para o Krause e depois para o professor Ayrton. Por favor. Querem fazer alguma colocação? Assim, de minha parte, eu agradeço muito o convite, fico honrado com isso, a gente sempre aprende, era uma área de paixão minha, mas depois a gente vai se abrindo para outras áreas, né? E essa área hoje mudou muito, então, para mim, era uma paixão antiga, topografia, mas depois eu fui me afastando para outras áreas aí e fico muito satisfeito em ter sido convidado para participar desse trabalho. Obrigado. Não, então, rapidamente, também como o Ayrton, né, me sinto honrado pelo convite de estar aqui compartilhando com você esse momento, aprendendo, e quero desejar boa sorte para você, Joyce, fique bem tranquila, né, que você está entre amigos aqui, nosso objetivo é ouvir a história, a tua vivência, que, claro, você, melhor do que ninguém, pode nos contar a partir da experiência que teve. Então, professor Ricardo. Ok, Joyce, agradeço as palavras dos dois colegas aí, e Joyce, é tudo contigo, né? Lembrando que quem mais sabe sobre isso é você, foi você que fez. Fique tranquilo, nós somos todos amigos, né? E você será nossa futura colega. Tá? Eu não sou engenheiro agrônomo, mas vai ser colega aí da área, pelo menos, tá bom? Tá bom, então. Boa apresentação para ti. Obrigada. Vou projetar aqui, tá? Todos estão vendo? Tá entrando agora. Para mim não apresentou nada. Não? Para os outros aí, tá aparecendo ou não? Tá aparecendo. Agora apareceu. Tá bom, então. Então eu vou começar. Boa tarde a todos. Me chamo Joyce Sala Carvalho e hoje eu vou apresentar para vocês o estágio que eu realizei. Professor orientador, então, Ricardo Henrique Taff. Bom, um pouco da descrição da empresa. Nome fantasia Proagri. A empresa está localizada na rua Anselmo Borba, número 515, sala 02, no município de São João do Sul. A razão social. A empresa, então, trabalha com consultoria agropecuária, ambiental e topografia. Este é o CPF do engenheiro agrônomo Antônio. A empresa é isenta de inscrição estadual e tem como proprietário o engenheiro agrônomo Antônio Lúcio Correia Borba. O meu supervisor de estágio, então, foi o Antônio. A área de atuação da empresa, como eu falei, então, consultoria agropecuária, ambiental e topografia. O período de realização do estágio foi de 8 de março de 2021 a 14 de maio de 2021, totalizando 450 horas. Então, o estágio curricular obrigatório, ele é uma das etapas fundamentais para a formação no curso de Engenharia Agronômica pelo Instituto Federal Catarinense Campo Santa Rosa do Sul.
e o meu estágio ele foi supervisionado pelo engenheiro agrônomo Antônio Lúcio Correia Borba. Como eu falei, ele trabalha nessa área de consultoria agropecuária e ambiental, mas também na área de topografia. E foi nessa área em que eu realizei o meu estágio, né? Área da topografia e geoprocessamento. Um pouco, então, da topografia aplicada no curso de engenharia agronômica. Principalmente, assim, a topografia está presente nos levantamentos topográficos de áreas rurais, mas também no levantamento topográfico para a elaboração de alguns projetos. Quais projetos seriam esses, então? Na construção de barragens, que no nosso curso a gente denomina como açudes, né? E esses açudes, eles podem ter várias finalidades, entre elas a irrigação de lavouras. Também a questão de nivelamento de terras para a implantação de culturas, ou até mesmo na questão de obtenção de curvas de nível. E aí projetos também de construção de canais de irrigação, que são a questão dos valos, né, chamados de valos. Outra área que a topografia é aplicada é na obtenção da posição de um imóvel rural. Com essa posição do imóvel, o imóvel ele pode ser registrado. Outra questão assim também, que o levantamento topográfico, a partir dele, a gente adquire várias informações, né? E aí, entre elas, estão a quantidade de área de preservação permanente que essa propriedade que ela tem, né, que ela possui. E como a topografia é uma área muito abrangente, eu trago aqui citando que cabe a nós profissionais sempre estarmos atualizados, né? Tanto na questão de conhecimento, mas também com relação aos equipamentos que estão hoje no mercado de trabalho. Objetivo geral, então, desenvolver atitudes e hábitos profissionais, além de adquirir, exercitar e aplicar conhecimentos técnicos na área da topografia, e também buscar na literatura especializada fundamentos teóricos para o desenvolvimento de levantamentos topográficos, empregar os conhecimentos teóricos nos diferentes campos a serem percorridos durante o estágio, compreender o funcionamento básico de uma empresa que atua nessa área, né, na área da topografia, e reunir informações e conhecimentos adquiridos ao longo do curso e também ao longo do estágio para a elaboração do relatório. Então, da descrição da empresa, né? O Antônio, ele é engenheiro agrônomo, se formou em 2015 no Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, mas antes disso, ele também se formou em técnico em agropecuária, no mesmo campus. E aí ele fez o técnico entre os anos de 2004 e 2007. Atualmente, ele é sócio na empresa Proagri, com o engenheiro agrônomo Messias Vargas Pereira, e aí a empresa trabalha, como eu falei, na consultoria agropecuária, ambiental e de topografia. A empresa deles, eles criaram em 28 de março de 2017. A infraestrutura. Então, o Antônio, a empresa dele possui um escritório que está localizado em São João do Sul, e esse escritório ele serve para receber seus clientes, mas também é um local onde é feito depois do levantamento, né, onde é feito a projeção de mapas e também é feito outros serviços. E aí, para isso, eles contam com um equipamento à base de GPS, que tem sistema RTK, e aí modelo T10 da Topograph. Atividades desenvolvidas pela empresa, projetos de crédito rural, principalmente o custeio e o financiamento, serviços topográficos, demarcação e divisão de áreas, desmembramentos, unificação, uso capião, loteamento, o georreferenciamento. Eles também fazem a declaração do imposto sobre o território rural, né, o ITR, e o CAR também. E aí também alguns serviços de resumo de bloco de produtor. História da topografia, então. A topografia ela é definida como descrição de um lugar. Isso porque é a junção das duas palavras, topo, que quer dizer lugar, e grafo, que quer dizer descrição. E aí a topografia hoje, ela atua em diferentes áreas, tanto área urbana como rural. E aí ela está principalmente ligada à questão de levantamentos topográficos, marcação de áreas e construções. Pode ser para construção civil ou construção na nossa área, né? Pode ser um nivelamento para a construção de um galpão ou também construção de canais de irrigação, como eu tinha falado anteriormente. Mas a topografia, ela já é
utilizada há muito tempo atrás, pelas antigas civilizações. Isso, por exemplo, no Antigo Egito, né, onde antigamente a povoação ela morava ao redor dos rios, ela produzia ao redor desses rios, e aí, quando o rio Nilo, por exemplo, ele enchia, ele acabava destruindo essas áreas. Então, por isso que houve a necessidade de demarcação, já nesses tempos, demarcação dessas áreas, colocar limite nessas áreas, por causa dessas inundações que destruíam as áreas e as plantações. E aí, como que eles faziam essas medições? Por meio de corda. Era o instrumento utilizado na época. E aí, a operação assim, de medição e demarcação de áreas, ela é feita pelo levantamento topográfico. A definição de levantamento topográfico, de acordo com a NBR 13.133, de 1994, ela define o levantamento como um conjunto de métodos que, através da medição de seus ângulos, ângulos horizontais, verticais e suas distâncias, junto com um instrumento de precisão, ela vai definir esses pontos de apoio no terreno. E aí esses pontos de apoio vão ser dados pelas coordenadas, né? Ali está coordenadas topográficas ou coordenadas geográficas. E aí esses pontos, eles são representados pela representação planimétrica, que é a escala, ou também com representação altimétrica, né? De acordo com as curvas de nível. E aí existem 3 tipos de levantamento topográfico. O levantamento topográfico planimétrico, ele é o mais utilizado hoje em dia. O mais utilizado dos 3, assim, também. Ele vai te dar o limite daquele terreno, né? Ele vai dar o perímetro daquele terreno de acordo com o seu limite e confrontações. E aí ele tem como base as coordenadas x e y. O altimétrico, ele vai dar a altitude daquele ponto. Então, de acordo com a altitude daquele ponto, a gente pode ter noção da declividade, da curvatura daquele terreno. E aí também gerar as curvas de nível. E o plano altimétrico, ele é a junção do planimétrico com o altimétrico. E aí, então, uma mesma projeção, você tem o limite daquela área e ainda a projeção também de curvas de nível. Então, quais são os instrumentos utilizados? Como eu falei, antigamente o instrumento mais utilizado era a corda. Só que, assim, as chances de erros eram grandes, tanto para mais quanto para menos esses erros. E aí, hoje em dia, a gente observa assim, que a topografia é uma das áreas que teve um grande avanço tecnológico, né? Os equipamentos que estão vindo hoje são de alta precisão. Tem equipamentos que funcionam com precisão de milímetros. Um instrumento muito utilizado é o RTK. O RTK quer dizer que a posição daquele ponto em tempo real. Então, vai ser feita uma correção daquele ponto entre a base e o receptor. O receptor seria o rover, né? Isso tudo em tempo real. A RTK hoje trabalha com precisão de 2 centímetros. E outro instrumento muito utilizado para levantamento topográfico é a estação total. Só que a estação total, diferente do RTK, ela não tem orientação por satélites. E aí, por isso, ela precisa a gente ter a visualização dos pontos, né? O RTK não precisa disso. Você chega no ponto, coleta e vai para o próximo. Na estação total, não. Você precisa ter essa visualização entre os pontos, justamente pela não orientação de satélites. Mas, tanto a estação quanto a RTK, eles vão dar as medidas, né? Distâncias e área. E a estação também, ela gera dados, né? Esses dados a gente pode gerar um arquivo. E também, a mesma coisa que a RTK, tem algumas operações na estação que tu consegue fazer ainda a campo também. E aí, como eu falei, essa questão dos erros, né? Esses erros nos levantamentos, foi necessário criar o georreferenciamento. O georreferenciamento anular esses erros que eram acometidos durante os levantamentos topográficos. E hoje o georreferenciamento ele é obrigatório para imóveis rurais. Então, ele é o reconhecimento da coordenada geográfica. Esse reconhecimento é feito por um sistema de referência chamado de Sistema Geodésico Brasileiro. E aí, para desenvolver o georreferenciamento, o INCRA determinou algumas regras. E essas regras estão descritas na norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais. Então, por exemplo, tem que apresentar os seus limites dessa área, desse terreno, bem como também a confrontação
com quem faz essa confrontação, e aí isso tudo é escrito no memorial, um memorial descritivo completo daquela área. Então, no memorial vai ter a coordenada, o azimuth, a distância dos pontos com quem faz a confrontação, o sentido também, então se confrontar a norte ou a sul, leste ou oeste, né? E aí, quem faz isso? Um responsável técnico, né? Um responsável habilitado, e ele precisa ter a ART. Atividades desenvolvidas, então, durante o estágio. A atividade que eu mais desenvolvi foi a de levantamento topográfico. Então, o levantamento topográfico é você fazer uma medição de uma superfície de um terreno. E aí, com esse levantamento, você consegue identificar, né, essa área, mapear essa área e aí também dizer, né, quais são as suas medidas, as suas áreas. E aí, como é que é feita essa medição? Através de equipamentos, né? A gente utilizava no estágio um equipamento de GPS, né, sistema RTK. E aí eu vou explicar para vocês como é que era feito, assim, de modo geral, o levantamento. Então, quando a gente chegava no local, na propriedade, onde for que seja, a gente primeiro tinha que instalar a base e o rover. E aí, para a instalação da base, a gente tinha que ficar atento aonde a gente ia instalar essa base. Então, era recomendado sempre observar um local alto, um local aberto, né, que não houvesse intervenção de árvores. Porque senão, essa intervenção de árvores, por exemplo, elas poderiam danificar a conexão de dados, né? E aí você não haveria conexão com os satélites. Então, por exemplo, depois que instalou a base, aí o levantamento em si, ele consiste em você caminhar pelo terreno. Você vai coletando esses pontos. Quanto mais detalhamento do terreno, melhor, e aí isso vai gerar, consequentemente, mais pontos, né? Como é que era feito, então, a coleta, né? O aparelho utilizado era o rover, nesse caso. A base, ela ficava fixa, e o rover é o que a gente levava no caminhamento. E aí, esse rover, ele está rosqueado num bastão. Esse bastão é calculado em centímetros, porque quando você vai coletar esse ponto, você tem que identificar em que altura está a antena, né, do rover. Então, por exemplo, na imagem à direita, a gente pode ver que nesse caso aqui a gente estava trabalhando com uma altura de 1,50 m. Aqui é porque se tratava de um local plano, assim, mais aberto também, por isso que estava mais baixo. E aí coletava o ponto. Então, assim, além de a gente coletar todas as extremidades do terreno, com né, suas limitações, a gente também coletava, por exemplo, pontos como rios, se ele fazia divisa com rios, então a gente coletava esses pontos nos rios, estradas também. E aí você tem que identificar na coletora. Identificava na coletora, tipo, marco divisa com o João, dava a altura da antena e aí coletava. Só que para coletar esse ponto, aparecia na coletora, tinha que aparecer que ela estivesse fixo. Se o ponto estivesse fixo. Se é fixo, por quê? Porque está havendo uma correção daquele ponto. Ela está conectada com a base. E aí, essa precisão, ela é em centímetros. Então, por exemplo, aqui na foto, onde está circulado em vermelho, a gente pode ver que tem um botãozinho vermelho. Aí, o correto seria você coletar o ponto quando ele estivesse fixo. Ou quando estivesse verde, que é fixo, né? Aí, nesse caso aqui, ele está vermelho. Então, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele está autônomo. Autônomo, a precisão daí não tem conexão com a base. Então, a precisão ela passa a ser métrica, né? Então, aumenta as chances de erro também. E aí, quando é que acontece isso? Quando tem uma vegetação alta. E aí, o que é o primeiro passo a fazer quando está autônomo? Você levantar o bastão. Então, por isso que o bastão ele é graduado também, né? Porque depois tem que dar a altura da antena. E aí, hoje tem bastões que chegam a 8 metros. Então, você ergue o bastão. E aí, por exemplo, se conseguir a vegetação e teve uma boa conexão, ele vai fixar. Mas havia casos em que não, dependendo do local em que você estava, muita mata fechada, ele não ia fixar. Então, o que era feito? Era coletado um ponto estático. O ponto estático é você ficar naquele ponto por um determinado tempo. Então, teve locais que a gente ficou de 15 a 30 minutos naqueles pontos. Naquele ponto. E aí você depois tem que fazer o processamento dele, né? Pós-processamento. Mas, de modo geral, é isso. É você caminhar, o levantamento é você caminhar pelo terreno, identificar, né, fazer todo o detalhamento. Às vezes, era identificado até também casas ou construções, né?
Porque dependendo do que qual era a intenção de quem te contratou, tinha que estar projetado ali, né, a planta baixa. Mas aí, depois que fez todo o levantamento a campo, o próximo passo é descarregar os arquivos. Então, esses arquivos vão ser mandados para um computador, e aí lá no computador vai ter um aplicativo, um programa, que vai fazer a geração desses mapas, né? Bom, mas para que ocorra realmente o levantamento, tem que ser feita a instalação e configuração corretamente desses equipamentos. O primeiro passo, então, é instalar a base. A base ela é instalada sobre um tripé. O tripé é o que está indicado aqui pelo número 1. E aí, sobre esse tripé, vai uma base nivelante. E aí, a base nivelante ela tem uma bolha de nível. E no bastão, que eu não falei, mas no bastão com o rover, também tem. Então, para você coletar aquele ponto, também tem que deixar no nível. E a base também. A base, ela fica no nível. Tem que deixar no prumo, né? E aí, como é que você deixa a base no prumo? Regulando as pernas desse tripé. E aí, até deixar no prumo. E aí, sobre essa base nivelante, vai, em si, o aparelho base, que é o que está representado pelo número 3. E aí, ele vai rosqueado nesse mini bastão. E aí, esse mini bastão que vai acoplado aqui à base nivelante. E aí, tanto a base quanto o rover, eles devem ser eram colocadas as baterias, né? O rover tinha 2 baterias e a base também 2 baterias, conforme está mostrando aqui na imagem. E aí também era colocada a antena. E aí, depois que colocada a antena, era ligado os aparelhos. Daí, com o rover e a base ligado, ia para o próximo passo, que é a configuração de ambos. E a configuração. Então, tudo começa você criando um projeto. Aqui na imagem à esquerda, dá para ver, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um quadradinho laranjado. Ali está escrito projeto, e aí você vai criar um novo projeto. E para cada novo projeto criado, você tem que configurar a base e o rover. Então, feito isso, aí como é que a base, como é que funciona? A base tem dois tipos de configuração. Quando você tem uma base, um ponto que já é referenciado, ou seja, ele já é processado, já é conhecido, você chega, instala a base em cima daquele ponto, que é, no caso aqui, ó, a imagem à direita. Isso aqui é um ponto já conhecido, já referenciado. Esse ponto aqui ele fica localizado na praça da cidade de Mampituba. Então, se eu fosse fazer um serviço próximo, eu chegava, instalava a base ali, e aí, como eu já tenho essas coordenadas, eu só insiro na calculadora as coordenadas que já são conhecidas. Mas, e aí, quando é nesse caso, por exemplo, eu posso fazer uma medição num raio de até 5 quilômetros da base. Claro que eu acho que vai depender um pouco também da região que a gente está, né? Da declividade daquela região. Se é uma região também que tenha muito morro, né? Montanhosa. E aí, mas é no raio de 5 quilômetros que a gente pode utilizar. E aí tem um outro caso, né? Que é quando a gente não tem esse ponto referenciado no local de medição. Mas aí você chega a instalar a base no local alto, no aberto, e aí você vai gerar essas coordenadas, né? Tipo, a coletora ela vai fazer uma média ali e vai te dar essas coordenadas. E aí, claro, depois, né, você tem que fazer também o processamento desse ponto, né? Para que as coordenadas elas sejam processadas. E aí é isso. De forma geral, o levantamento é esse, é você percorrer o terreno. E aí, para a projeção de mapa, é outra atividade que eu também pude acompanhar, a projeção de mapas, né? E aí é feito com um programa. E o programa utilizado na empresa é o AutoCAD. O AutoCAD, ele é um equipamento, um programa que é utilizado para outras áreas também, não só para, né, nesse caso aqui, mas para outras, né, construção civil também, entre outros. Porque, além disso, ele também tem inúmeras funções nele, sabe? Na imagem à esquerda, a gente pode ver aqui, ó, essa é a tela do aplicativo, né? A parte em preto é onde vai estar presente os pontos que a gente passou pro programa. E aí, ali, a gente vai ligando esses pontos, vai criando os vértices, vai desenhando o terreno, né? Vai gerando a poligonal que a gente diz. Aí, depois disso, né, gerou a poligonal, a gente tem o quê? A imagem do meio, ela está representada por uma área que já está com as suas distâncias, está o nome dos confrontantes, né, o nome da estrada, a sua área, distâncias, e os seus vértices. E aí, no mesmo programa, no AutoCAD,
é gerado um quadro analítico, que é a imagem aqui mais à direita. O quadro analítico ele serve para você interpretar o mapa de forma geral. Então, por exemplo, vai dizer assim, do vértice 1 ao vértice 2, né? Ponto 1, ponto 2, tem uma distância tal, tem uma coordenada tal, azimuth tal. Então, é isso que ele vai te dizer, ele vai detalhar o teu mapa, né? De forma mais específica. E aí, gerou o quadro analítico, próximo passo é gerar o memorial descritivo, que o programa gera também esse memorial, e aí você só dá a formatação, né? Então, o memorial vai dizer o nome do proprietário, a área, para qual fim né, esse trabalho, se era para uso capião. Ele também vai te dizer onde que começa, então começa no vértice 1, e vai até o vértice 2, confrontando com quem que ele está confrontando, em que sentido, né, norte, como eu já tinha explicado. E assim por diante. Mas, de forma geral, é assim que é desenvolvida a projeção de mapas, né, pelo AutoCAD. E aí, eu trouxe aqui um outro aplicativo muito utilizado também para projeção de mapas, mas como uma forma auxiliar, que é muito utilizado também, o Google Earth. O Google Earth serve assim, ó, por exemplo, se eu não fui fazer o levantamento a campo, né, eu quero identificar onde é que fica essa área. Mas também, por exemplo, acontece em alguns casos em que você não consegue coletar um ponto, por exemplo, no rio, porque o rio tinha uma vegetação muito fechada, próximo a ele, né? Então, a gente não ia conseguir coletar, e aí a gente consegue, por imagem aérea, fazer delimitar esse rio, né? E aí depois importar pro AutoCAD. E aí isso tudo ajuda na construção do mapa. E aqui eu trouxe também alguns locais onde eu pude fazer o levantamento topográfico. É óbvio que eu trouxe aqui só, 4 cidades, mas nessas cidades eu fui várias vezes, né? Que daí a foto acaba ficando a mesma, né? Repetitiva. Mas, assim, e para cada levantamento tinha uma finalidade. Nesses 2 casos aqui, a esquerda era uma propriedade de 3 cachoeiras e a direita em Morrinhos. Mas ambas tinham uma função para uso capião. Medição para uso capião. Já aqui é um outro caso. Na imagem à esquerda é uma medição em Mampituba. E aí foi feito, né, a coleta do pontos, né, delimitando a propriedade, a área. Mas no mesmo dia também foi feito, na hora ali, né, depois de feito o levantamento, foi feito a divisão de áreas. Então foi dividida essa área em 3 partes iguais e aí depois a gente conseguiu fazer um alinhamento para colocar, né, as estacas, né, para delimitar essas 3 áreas divididas. Aí foi feita a divisão dessa área. E à direita é um levantamento plano e altimétrico que foi realizado em Praia Grande. Então aqui, além de a gente ter coletado os pontos, né, delimitando essa área, foi feita a projeção de curvas de nível. E aqui também a gente projetou todas as construções, porque era para um projeto, que eu não lembro o que, acho que é construção de pousadas, uma coisa assim. E assim, todos esses serviços, né, eram feitos de forma externa, mas tinha vários serviços, né, no escritório, entre eles a projeção de mapas. E aí eu também pude acompanhar o resumo das operações efetuadas do bloco do produtor, que nada mais é do que você preencher, né, aquela última folha que tem no bloco com todas as suas operações. Então, vendas, para quem que vendeu ou comprou, né? Isso é para o produtor poder adquirir um novo talão de nota, né? Um novo talão de bloco de produtor. Basicamente é para isso. E também pude acompanhar a questão da elaboração e retificação do CAR. Como o CAR, ele é o registro de um imóvel rural, né? Um registro eletrônico, e para o seu imóvel estar regular, você precisa estar cadastrado no SICAR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. E quando você vai fazer, né, tanto a elaboração, mas também como a retificação, de acordo com o estado que você está, tem que baixar um aplicativo para fazer essa retificação ou fazer o registro do CAR, né? Então, aqui é uma página do SICAR, e aí você seleciona o estado em que você está, e aí baixa o programa, né, para retificação.
E a retificação nada mais é do que, por exemplo, mudou o nome do proprietário, né? Então você consegue fazer essa troca. Ou muitas vezes acontecia de trocar o número da matrícula, tirar a matrícula, né? Que às vezes não era daquela área, ou inserir uma matrícula. Entre essas modificações, né? Essa é a retificação. E aí, eu trago para vocês os conhecimentos técnicos adquiridos ao longo do meu estágio. Eu vou falar muito na questão de conhecimento, principalmente por parte de equipamentos. Eu pude acompanhar, eu tenho a honra de ter ficado assim 90% do meu tempo trabalhando com equipamento, né, com levantamento. Então, o conhecimento nessa área e o manuseio deles, principalmente o manuseio desses equipamentos. Esses foram os maiores conhecimentos que eu adquiri. Mas também, claro, na área de informática, né? Já que a gente trabalha muito com alguns programas. Da análise das atividades desenvolvidas. O principal análise assim, que eu trago é o conhecimento a campo, e aí isso traz também junto a comunicação, né? Porque na maioria desses levantamentos, a gente está trabalhando também com o produtor rural, né? São áreas de produção rural. Então, essa comunicação, sabe? Entre você também repassar o seu conhecimento, mas também adquirir muito também. De aspectos positivos que eu trouxe, assim, é uma área que eu tinha pouquíssimo contato, né? Quase nada, assim, a não ser durante o curso mesmo. Então, eu trago como positivo porque realmente foi uma área que eu entrei, assim, de cabeça e gostei muito. E outro aspecto positivo também que eu trago é a questão do relacionamento, né? Que eu tive com todas as pessoas envolvidas durante o estágio. E principalmente com o supervisor, né? Foi ele que me passou praticamente, né, todas essas informações que eu estou trazendo hoje para vocês aqui. Foi graças a ele. E aí, eu trago também de aspecto limitante a questão de eu vou ter equipamentos pesados, né? Não que o equipamento em si seja tão pesado assim a ponto de não conseguir carregar, mas é que você muitas vezes não está trabalhando numa área plana, né? Existe aí um certo declive, principalmente aqui na nossa região, né? Eu digo aqui região do São João do Sul, Moctuba, Praia Grande. Então, você muitas vezes vai fazer um levantamento numa área de bananal, então subir e descer com esse equipamento, aí sim ele se torna pesado. E aí, quando ele está com o bastão todo baixado, né, tipo 1,50 m, aí você está carregando o peso dele, mas muitas vezes você tem que erguer a 8 metros, aí o peso dá uma dobradinha. Mas nada assim que, nossa, não consegui carregar, não, eu me virava, né? Mas é só essa questão mesmo do... E aí, muitas vezes, perguntava se não queria levar o equipamento, e às vezes, sei lá, penso que mulher não tem muita força, mas não é muito pesado, não. É tranquilo até. E, de considerações finais, eu agradeço muito mesmo por eu ter tido a oportunidade de fazer um estágio nessa área e conhecer esses novos equipamentos, né? São equipamentos... Hoje a topografia é muito importante mesmo. Então, manusear esses equipamentos, para mim, foi muito importante. E a questão de que você está praticando, né? Quanto mais você pratica, quanto mais levantamentos você faz, quanto mais você usa esses equipamentos, mais você vai aprimorando seus conhecimentos e aí vai ajudando a reduzir, né, os erros, as chances de erros a campo. É claro que para cada levantamento é uma situação diferente, mas aí a base assim, do que você tem, você consegue levar cada vez mais adiante, né? E aí ajuda na redução de erros. Então, foi isso, o meu estágio. Eu quero agradecer primeiramente a banca por terem aceitado o pedido, né? De ser a minha banca, pedido feito pelo professor Taff. Quero agradecer muito, muito mesmo ao professor Taff, meu orientador, pela paciência. Não foi um pouco fácil, mas acho que é um momento também que a gente está vivendo, acaba não sendo fácil mesmo. E obrigada a todos que estão aqui presentes. E é isso. Muito obrigada. Bom, podem abrir a câmera, quem quiser falar. Joyce, já de cara assim, parabéns, né? Você teve um ótimo domínio aí do assunto, né? Foi bastante bem, sabe?
Antes de passar a palavra para os colegas, eu só, assim, não tenho muitas considerações, tá? No caso aí. Até eu estava observando na própria imagem, né, quando você falou que o bastão até 8 metros, né, tem uns até maiores, tá? E aí eu fui olhar na imagem da coletora, ali está marcando 8 metros. Naquele momento, aquela imagem a 8 metros. Aí, eu tenho algumas considerações em cima disso, tá? Não sei se foi colocado, porque quanto mais alto, mais instável fica esse bastão, né? Mas se tiver um ventinho, fica lá em cima aquela antena balançando, né? Então, também não é o ideal, né? O ideal era trabalhar sempre baixo. Mas o grande problema é, você estando no meio do mato, a antena ela tem que ter pelo menos 15 graus para cada lado, assim, de abertura para fazer, tá? Então, é uma das colocações que eu faço. Inclusive, não sei se chegaram a conversar que uma das possibilidades é você criar pontos fora da área, assim, onde tem uma vegetação mais alta, com GPS, e daí trabalhar com estação total, transportando, tu faz 2 pontos de um lado e depois do outro lado também, e assim tu tem como ajustar ali dentro, né, em função dessa dificuldade de trabalhar com antena mais alta, tá? Chegaram a passar isso aí para você ou não? Sim. Acontece muito assim também, tipo, quando a gente não consegue chegar naquele ponto, né, que é, por exemplo, uma extrema, acontece você coletar um ponto mais fora, e aí na coletora você diz, né, projetar mais 5 metros. E aí essa projeção vai ser ajustada no programa, né, no AutoCAD. Então você consegue jogar essa linha mais 5 metros. Porque muitas vezes você não conseguia chegar naquele ponto. Então a gente fazia assim. Outra coisa que eu estranhei, você mostrou a imagem de um ponto que é lá no centro de Mampituba, né? Sim. É só um buraquinho no chão, não tem nada de placa de identificação, não tem, que seria o mais correto. Tem o ponto, né, que é a base, e aí tem 3 outros pontos com uma borrachinha ao redor. Mas é bem difícil quando chega lá e identificar mesmo. Tá. Porque o certo era ter ali uma plaquinha que é o ponto exato, né? Ali, então, protegido por lei, toda aquela identificação. Tá. Nesse caso, acho que não tem mais. Seria o ideal. A título de curiosidade, numa dessas antenas, esse bastão muito alto, um professor ali no Rio Grande do Sul, professor de topografia, fazendo um trabalho no meio do mato, sem querer encostou na rede elétrica e veio a falecer, tá? Nessa coisa de passar com só a título de curiosidade. Mas, assim, não tem outras colocações, porque acho que foi bem explanado. Passo aí a palavra para o professor Carlos Antônio Krause ou o professor Ayrton, um dos dois aí se manifesta inicialmente. Acho que o Krause está com a imagem aberta aí, de repente ele começa e depois passamos para o professor Ayrton. Pode ser. Pode ser o Krause. É contigo, o Krause. Tá bom, então. Agradeço aí ao Ayrton também, eu abri a mão para ele começar, sem problema nenhum. Mas então fica a critério de vocês. Então, de novo, aproveitando a palavra aqui, quero agradecer o convite de estar aprendendo com essa experiência que a Joyce teve. Então, parabenizar o professor Ricardo pela orientação, pelo trabalho tanto escrito e preparação da tua apresentação, Joyce. O Ricardo já meio resumiu bem, né, que
foi uma boa apresentação, o relatório também está ok, não tem muito o que se dizer, não tem reparos a fazer, tá? Eu quero também te parabenizar aí pela tua preparação, mostrou que você se dedicou, estudou o assunto, elaborou, preparou, não teve nada de improviso aí, Joyce, como é bem o teu estilo mesmo, e que bom, né, nos dá muito orgulho, assim, a gente dá uma segurança, depois de toda essa tua passagem aqui na nossa instituição, dá uma segurança para todos nós que cuidamos com muito carinho do nosso curso, da nossa instituição, saber que a gente está lançando uma pessoa assim com condições, né, que tanto se dedicou no curso, como aproveitou bem as oportunidades que teve, e como eu disse, nos deixa, assim, tranquilos e seguros que você vai fazer um ótimo trabalho, vai ser uma ótima profissional e vai representar muito bem a nossa instituição aí na tua vida profissional. Com relação à tua defesa, teve um slide lá que as letrinhas estavam muito pequenas, provavelmente quando tu foi aluna, tu encontrou algum professor com algum slide também, assim, então a única coisa que eu poderia lembrar, tinha um com as letrinhas pequenas. Com relação ao teu relatório, ele está muito bom, assim, eu vou por questão de obrigação também, porque a gente não pode vir aqui só para defesa, só elogiar, afinal, apesar de que os elogios aqui tomam maior espaço, eu estou te mandando o relatório com uma outra sugestão de uma troca de uma palavrinha, alguma concordância, por exemplo, tu fala lá, é feito a retificação, e na verdade é feita, que é a questão de concordância, mas olha, tu vai ter dificuldade de achar lá onde é que estão minhas observações, que é bem pouquinha coisa mesmo, tá? Mas de qualquer maneira, é meu papel aqui, é minha obrigação, é por isso que eu fui convidado também, né, para participar, e estou, então, retornando no teu e-mail esses pequenos ajustes, né, para deixar o teu trabalho, pelo menos da minha parte, da minha visão, ainda melhor. Eu tenho 3 perguntinhas para te fazer, mas nada específico e nada também para te colocar na parede e tal, na verdade, é só para explorar um pouco mais dessa tua experiência e do teu conhecimento. Então, a primeira coisa que eu queria é que tu nos falasse da forma mais simples possível, como se você estivesse contando para um leigo, assim, quais as principais diferenças de um levantamento feito com o GPS e um feito com a estação total, e em que casos se aplica melhor um ou se aplica melhor outro. Pode nos contar? Hoje em dia, realmente, o que mais utiliza é RTK, né? Mas, assim, de forma geral, quando que a gente pode usar a estação total? E aí eu pude presenciar isso, né? O RTK, por se tratar de orientação de satélite, muitas vezes você quer, por exemplo, o cliente quer abrir, fazer um alinhamento, né? E aí, como é que você vai fazer o alinhamento para ele colocar, né, por exemplo, dividir o terreno? E aí ele quer botar marcos de pedra lá, por exemplo, marcos de ferro, enfim. E aí, se você lidar com GPS, com o RTK, por exemplo, isso tudo vai dificultar, sabe? Vai levar muito mais tempo, às vezes você nem vai conseguir identificar esse alinhamento. Porque vai entrando, por exemplo, numa área de vegetação, né? Fechada. E aí, com a estação, tu consegue. Eu fiz um alinhamento, eu pude participar de um alinhamento, em que daí a gente ficar abrindo picada, né? E aí, com a estação, que daí a estação tem o laser, daí tu consegue identificar, daí o laser e o prisma, e aonde queria colocar aquele marco. Mas, assim, de modo geral, é isso. O mais utilizado da estação, assim, é que a estação também pode ser muito utilizada quando você vai fazer o nivelamento de terra. Então, tu consegue dizer, o ponto A está mais tantos centímetros mais baixo ou mais alto que o ponto B, por exemplo. E aí, com o RTK, assim, se torna mais difícil fazer isso. De forma geral, seriam essas as utilizações de ambos, assim, né? Mas para levantamento topográfico, assim, de modo geral, o RTK é o mais utilizado. Não sei se estou totalmente certa, mas eu penso que é isso, né? Muito bom, Joyce. Se o professor Ricardo quiser complementar, também fique à vontade aí, para interferir a hora que quiser. Não, é que assim, ó, o RTK é mais para pegar já as coordenadas, né, dos pontos, né? Facilita bastante o trabalho. Mas, é bem como ela falou, que se quer fazer um alinhamento, é muito mais fácil daí já com a estação total. Se você quer trabalhar com diferenças de nível, né, quer saber diferença de nível, com
a estação total, GPS, RTK, essas coisas, não aconselho fazer por isso, em função da diferença de precisão, né? Aí a estação total tu consegue já em algumas coisas em milímetros, né? E de precisão, diferença de nível, já com GPS ou RTK, né? Já não vai ter essa precisão, tá? Só essa colocação. Pode falar. Tá bom, obrigado, pessoal. As outras duas intervenções aqui, elas estão um pouco relacionadas. Primeiro, também dizer que eu não sabia, mas fiquei muito contente em saber que o Antônio Lúcio, né, tá sócio dessa empresa, e pelo que você descreveu aí no seu relatório, na tua apresentação, tá atuando com bastante sucesso na área de trabalho, né, porque para nós, assim, parece que foi ontem que ele esteve ali na aula, e agora tu falou 2015 que ele saiu, né, mas de qualquer maneira também, lembrando ele, é uma satisfação para nós. E aí, o que eu queria te perguntar é assim, o que tu percebeu, que tu conseguiu captar nesse período de estágio com relação ao mercado para essas atividades aí, como esse escritório do Antônio e do Messias atuam? Assim, tem possibilidade de expansão, tem espaço para a entrada de novos profissionais, como é a concorrência, eles falam lá em ampliar o leque de atividades, ou arrumar mais um sócio, mais um colaborador, o mercado está em expansão, o que você conseguiu perceber aí sobre nessa área que o escritório atua? Claro que ela é de assessoria técnica diversa, né? Não é só na topografia, que eu acho que é o próprio mesmo, né? Até para manter assim, mais a viabilidade do negócio, mas, em suma, é isso. Queria saber o que você conseguiu captar no ar lá durante o estágio. Não, é uma área que realmente tem crescido bastante. Só na região, assim, eu poderia te citar 3 profissionais que são formados, né? Um não é formado ainda, mas que são pelo IFC, e aí são da região. Então, assim, tem vários escritórios que trabalham com essa área, né? Vários profissionais. E é uma área que está crescendo, sim, porque, por exemplo, hoje, para você adquirir um imóvel, por exemplo, você vai fazer uso capião, você tem que ter um mapa. Você tem que apresentar um mapa. E aí, se eu não me engano, parece que tem uma lei, eu não sei se ela já está em vigor ou vai ser a partir de 2022 ou 2024, não sei. Mas que agora, para você fazer uso capião, você também tem que apresentar esse mapa mesmo, sabe? Tem que ter... apresentar um mapa, tem que fazer o levantamento topográfico, né? Não é só dizer onde que é o imóvel, né? Mas é uma área que está crescendo bastante mesmo. E eu vejo bastante futuro. Mais futuro ainda, sabe? Por justamente isso, sabe? Hoje está todo mundo querendo regularizar seus imóveis. Você vai fazer... eu menti, eu acho, desculpa. É na questão de compra de um imóvel. Quando você vai comprar um imóvel, agora tem que ter apresentar o mapa, né? Se eu não me engano é isso. Acho que eu tinha só invertido o campeão, mas é quando você compra. Hoje tu vai fazer um contrato de compra e venda, não precisa apresentar o mapa, mas parece que vai precisar apresentar. Então, por situações assim, sabe? Hoje está muita questão dessa regularização, né? Você está com o seu imóvel em dia, então é uma área que está crescendo bastante. Questão, claro, a gente aqui não atua muito na questão também de loteamentos, né? Mas aí se você trabalha numa área, numa cidade que tende a desenvolver, né? Você desenvolver esses loteamentos também. Por isso que eu penso isso. É uma área que está crescendo bastante. Posso fazer uma colocação, Krause? Opa, claro, professor, pois não. Na verdade é o seguinte, já era para ter acontecido, né, que todas as áreas deveriam, era para estar com georreferenciamento, né? Isso sempre vai sendo protelado. E a hora que realmente cobrarem, vai ter muito mais trabalho, né? E qual é a grande razão do georreferenciamento? Você também fez o curso, né, Krause, né? Mas até a questão para colaborar com a Joyce aí. É para regularizar todas as áreas.
que hoje em dia, assim, tem o que acontecia, as áreas antigas eram medidas com corda, corrente, né, mediam inclinado, não tinha, e então tem gente que com escritura de 10 hectares e tem 8 hectares, outros que tem outra metragem. Então, assim, o município tem 50 mil hectares, um exemplo. Mas em escrituras está lá com 60 mil. Opa, o que está acontecendo? E assim, regularizando todas as áreas, as pessoas vão pagar um imposto devido também. Isso é interesse do governo, né? Dessa parte de impostos. E uma colocação aí, você citou que veio e caiu a ficha que o Antônio, eu fui orientador dele também de estágio. Agora, caramba, né? Fui orientador. Eu acho que tem mais outros 2 profissionais que eu acho Sérgio, né, que está trabalhando, é isso? Uhum. E eu vi que a Jéssica, Sim. Ela foi trabalhar um tempo com o Sérgio e eu vi por esses dias a postagem da compra de equipamentos. Ela andou comprando equipamento, ou seja, já está dentro dessa área, está com grande perspectiva de trabalho, né? E tanto ela quanto o Sérgio adquiriram o RTK, o novo RTK, porque o Sérgio, na verdade, ele alugava do Antônio, né? Ele aluga do Antônio, alugava. E agora ele adquiriu um RTK. E aí foi na mesma semana que a Jéssica, até. Foi a mesma empresa, né? A gente não sabe como é que ela adquiriu. E você tem que investir, né, nessa área, não adianta, né? Se o cliente quer para amanhã, você tem que estar com o equipamento para amanhã, né? Não adianta. Tá. Suas palavras de novo, Kraus. Ok. Encerrando, então. Essa pergunta que eu vou te fazer, na verdade, são 2 intervenções tuas. Nem estava planejado fazer nem nada, mas tanto por uma manifestação tua aqui no relatório na defesa, e como uma postagem que eu vi hoje de uma empresa de consultoria agroambiental aqui da nossa região, eu resolvi fazer essa reflexão e eu quero te ouvir, quero aproveitar, já que a gente está aqui já meio que de saída, você está de saída da instituição por estar se formando, o professor Ricardo, o professor Ayrton, eles um pouquinho mais do que eu, também já estamos no final do ciclo aqui da instituição, então, né, eles estão fechando aí 27 anos de professor aqui na instituição, e daqui não muito tempo a gente vai ser substituído, né, no curso. Mas desde o início, a Escola Agrotécnica, e depois virando instituto, eu sempre percebi que a nossa escola é bastante inclusiva, né? Ela sempre acolheu muito bem tudo que é tipo, assim, todas as pessoas, né? Sem pensar em discriminar de forma nenhuma. Pelo menos esse é o meu sentimento. Depois vamos ouvir o professor Ricardo e o professor Ayrton se também compartilham isso. E nem precisa ler, nunca precisou ler nem nada para a gente ter esse carinho, assim, esse ambiente tão bom na nossa instituição. E também, o combate à discriminação, ele não é um monopólio de nenhuma corrente ideológica, ele é, na verdade, inerente, afeito a pessoas que são boas, pessoas de bem, elas combatem as discriminações e os preconceitos, né? Nesse sentido, eu hoje, de uma professora que foi coordenadora do curso de agronomia da Unisul, que inclusive é onde o Messias se formou, porque ele fez o curso técnico com a gente e depois fez a agronomia lá, né? O Messias é o sócio, né? Uhum. Do Antônio. Ela me chamou a atenção para isso aqui, eu vou pedir permissão, porque tem tudo a ver com o estágio, com o que a Joyce está falando, para apresentar aqui por um minutinho para vocês, tá? Essa aqui é a página de uma empresa semelhante a que tu estagiou. Está aparecendo aqui, né? Inclusive, eles colocam a foto de uma mulher falando que aqui fazendo propaganda do licenciamento ambiental que eles fazem. Está aparecendo para vocês, né? Está vendo aí, Joyce? Sim. Em seguida, eles colocam aqui, dizendo que a empresa vai crescer, então, oferecendo uma oportunidade de emprego, onde as funções são auxiliar nos levantamentos topográficos, e acho que é visitas técnicas, tem um errinho ali, né? Analisar documentos e auxiliar na elaboração de plantas, memoriais e outras atividades. E destacam ali
o que me chamou muita atenção, geralmente isso não acontece, vaga masculina. Vaga masculina. Assim, Joyce, então, apresentando isso, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, se em algum momento tu sentiu, na tua passagem na instituição, algum tipo de dificuldade, algum tipo de diferenciação, discriminação por ser menina, mulher, e o que tu acha dessa empresa que oferece ali uma vaga de trabalho muito semelhante a essa experiência que tu vivenciou e está, vamos dizer, fazendo restrições, né, na vaga que ela apresenta. Então, eu queria te ouvir, aproveitando já, como eu disse, já que tu está saindo aqui da instituição. Eu, particularmente, não tive nenhum problema. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando ainda nessa área. Quer dizer, e eu vou sozinha, vou medir sozinha os locais, mas, particularmente, dentro do estágio e hoje trabalhando, graças a Deus, eu não tive nenhum problema, assim, sabe? Acontecia de as pessoas, assim, disserem, quer que eu leve para ti o equipamento? Justamente porque eu falei, né? Porque acho que é pesado. É um pouquinho pesado também. Mas, assim, mas nada disso, sabe? Eu encarava igual. Sempre encarei igual, né? Eu sempre estava no meio só de homens, né? E aí, falando sobre a vaga em si, professor, acho que faz uns 15 dias, eu estava comentando com uma amiga minha, lá no escritório também, e eu disse que era uma empresa de torres. E aí eles colocaram que a vaga era só para sexo masculino, né? E até uma menina comentou embaixo, por favor, me dá essa oportunidade, preciso muito de um emprego. Cara, eu achei, assim, muita injustiça, sabe? Porque mulher não pode, né? Hoje eu quando não sabia também que a Jéssica atuava nessa área, né? Mas quando eu fui ver realmente ela atuando, eu disse, não, tá tranquilo, né? Acho que eu não sou a louca que só eu tô indo, né? Mas, assim, tiveram muito respeito por mim. Claro que durante o estágio, quem estava me acompanhando também, né? Respeito por quem estava me acompanhando, né? Mas, assim, nunca não tiveram, assim, indiretas ou algo do tipo, né? Graças a Deus. Isso eu sou bastante... Eu fico bastante grata por isso. Eu acho que também por causa da região, não é uma região, assim... É uma região pequena, né? Tanto sendo do Sul, se tu pegar Mampituba, Praia Grande, a gente vai medir também pequenas áreas, né? É uma questão, assim, mais rápida também do teu serviço. Eu creio que talvez para fora aí, pegando áreas assim muito grandes, eu não sei como é que seria, né? Mas eu achei bastante injustiça dessa parte dessas duas empresas, tanto essa que o professor postou, quanto essa é uma empresa de torres ainda. Tá bom. Então, obrigado pelas respostas, Joyce. De novo, parabéns. Desejo todo sucesso né, na tua trajetória profissional. De novo, agradecer ao professor Ricardo, parabenizar pela orientação e pelo belo trabalho produzido e pela oportunidade de vivenciar com vocês essa experiência. Então, me sinto satisfeito. Professor Ricardo, passo a palavra para o senhor, para o professor Ayrton, que vai continuar com as intervenções. Bom, só um momento, agradeço, Krause, aí as colocações, tá? E muito interessante as últimas colocações também, inclusive, sobre a questão da discriminação, e é fato em muitas, né, nessa área, né, em muitos lugares, mas sabendo com quem ela foi trabalhar, que é um rapaz que sempre foi muito educado ali dentro, um bom caráter, a gente não poderia esperar outra coisa, né, que seria muito bem tratada tá? E que bom que deu tudo certo, né, porque muitas vezes, às vezes os peões, né, querem fazer algumas brincadeiras né, mas já a característica da Joyce sempre foi uma pessoa muito centrada, muito educada e muito respeitosa, né, e isso passa para as pessoas que a cercam. Passo agora a palavra, então, para o professor Ayrton, e depois, ao final, farei minhas ponderações finais.
Bom, eu só peço assim se eu tenho condição de fazer uma apresentação já de um documento. Posso apresentar? Não sendo muito demorado, eu acho que não tem problema. Está um pouco prolongada aí a defesa. Opa, onde é que é aqui? Tela inteira, deixa eu ver se eu... tela inteira, sei por que permitir aqui. Tá, eu vou fazer paralelo aqui, ó, para ser mais rápido, inclusive. Então, vamos para essa parte inicial, aqui, em primeiro lugar, eu já reafirmo novamente a honra de participar desse projeto. A apresentação da Joyce foi muito, então nada a falar sobre isso. E eu faria algumas observações aqui que foram feitas aí pelo Kraus e pelo Ricardo, que assim, o Antônio Lúcio, ele representa os alunos aí, destaque do Instituto, tá? E nós temos excelentes profissionais, até para tirar uma casca, muitas vezes se fala que muita gente confunde críticas com falar mal. Então, isso vai uma coisa aí muito diferenciada. Nós temos muitos alunos, então, excelentes se destacando, e eu já digo o seguinte, que a Joyce será mais um destaque, e um destaque diferenciado aí no mercado. Então, essa é a primeira observação. A segunda, eu não sei se está aparecendo a apresentação aí para vocês. Tá, Ricardo? Sim, tá. Tá. Então, isso aqui é uma sugestão minha, porque olha só aqui isso eu tinha uma discussão, relatório de estágio curricular obrigatório. Então, vem aqui para diante, já vai falar isso aqui, tá? Então, eu entendo o seguinte, que qualquer trabalho de uma universidade, e muitas vezes dentro de um departamento, ele tem que vir na capa da gaita, aí, numa linguagem permitida, já do que se trata. Nós nos tratamos aí do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul. Eu colocaria curso de engenharia agronômica, porque tem programa de pós-graduação e tal que aparecem, e colocaria já aqui em cima estágio curricular orientado e supervisionado. Pessoal, isso aqui é sugestão e ponto final. Eu não vou discutir isso aqui, então estou colocando aqui como um azulado para o Ricardo. A partir das minhas considerações aqui, considero a tese de inteira responsabilidade, muito boa, a tese não, o relatório, né, esse relatório de estágio. E eu colocaria um título, porque olha só, para mim a capa tem que dar uma bela comunicada, então eu colocaria assim, sugestão: a consultoria agropecuária, ambiental e de topografia ou topográfica no ambiente da Proagri São João do Sul, Santa Catarina. Eu sempre tento colocar um título, ao invés de dizer que claro que então isso aí são normas, mas normas, sei lá, entendeu? Então eu faço rapidamente isso aqui. Depois tem uma dúvida aqui para diante, supervisor, lá para diante, aqui, ó, de estágio. É Antônio sem acento ou com acento, Joyce? Tá, então, isso aí depois vocês veem aí, se é isso. Com relação ao resumo, eu tenho uma sugestão para entrar aqui introduzir assim o resumo. Então, esse relatório apresenta as atividades desenvolvidas por Joyce Saulo de Carvalho,
Carvalho, né? No estágio ou referente ao estágio, talvez seria aqui referente ao estágio curricular obrigatório, uma das etapas e tal. Tá, ok. Então, isso aqui não tem nada a ver, se não mudar nenhuma vírgula aqui, é uma sugestão que eu estou apresentando. Bom, essa frase aqui eu mudaria para isso aqui de baixo, então está também dentro do resumo. Além disso, foram desenvolvidas as atividades de construção ou elaboração de mapas e de memoriais. Então, é sugestão. Vamos pegar o objetivo aqui, né, que ele está escrito, que também para mim está bem escrito, mas que eu faria alguma diferença aqui no objetivo, tá? Eu entendo que isso aqui é meio que um chavão, né? Desenvolver, é claro que é, né? Mas eu colocaria assim, ó, sugestão, novamente, exercitar, ampliar e adquirir novos conhecimentos técnicos na área de topografia. Em ambiente profissional, aí sim, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de atitudes e hábitos profissionais. Fica como sugestão. Uma coisa que eu tenho visto, assim, na maioria, talvez em todos, é a descrição da empresa. Então, se já tu tem o nome da empresa, no meu ponto de vista, eu já tenho que colocar o nome da empresa. Descrição da empresa, qual? Proagri. Histórico da Proagri. Em parênteses, consultoria, tá. Então, aí eu faço a sugestão. Infraestrutura física atual da Proagri. Tá, aqui vem uma dúvida novamente, Antônio, com acento, sem acento, quer dizer, uma coisa meio sem importância, estou colocando aqui, mas tu verifica isso aí, Joyce. E aí tem algumas coisas aqui, eu não vou me ater muito aqui, porque eu já fiz essas observações, e eu mudaria aqui isso, eu não sou bom nessa parte, Ricardo, como disse assim, essa parte de topografia, que na época não tinha essa parte de georreferenciamento e tal, mas que eu sugeri alguma coisa aqui, alguma mudança aí. Aqui a descrição das atividades envolvidas, né? Eu mudaria um pouquinho aqui, sugestão também está em azul. Isso aqui também, ó, resumo das operações efetuadas. Então, nos dias em que não era possível, era possível a realização, então acho que assim é concordância nominal e verbal. E é o que eu tinha para assim sugerir. Os demais aí já salientando que me sinto aí muito feliz de ter participado desse trabalho aqui, podendo sugerir, então, alguma coisa. Então, eu saio agora da apresentação, é isso? Ok. Sair da apresentação, eu vou fazer agora uma observação. E eu não sei, Joyce, tu presenciou isso. O que eu tenho observado? Por exemplo, aqui o Plínio, fazem 12 ou 13 anos e o documento não sai, sendo eles os proprietários. Então, eu vou te fazer a pergunta. Regularização de terras, partilha. Tu tem... quais comentários que você tem ouvido sobre a demora ou não? Então, a pergunta é, a justiça é demorada, o juiz, quem decide isso daí, e qual a sua visão sobre a necessidade ou não desses processos de regularização após o trabalho, os trabalhos topográficos, né, de georreferenciamento? Se tem demorado muito, no plural, tem com acento, né, no plural,
ou tu não observou isso? Alô? Opa, agora foi. De forma geral, assim, eu não acompanhei bem essa parte, sabe? Da questão... eu fazia ali o levantamento, ajudava a gerar... Entendi a questão de geração de mapas e tal, mas a parte do processo, assim, em si, eu não sei te dizer, sabe? Eu não sei nem dizer se hoje o que é demorado ou não. Essa parte eu não sei te dizer ao certo. Eu vou ficar te devendo. Tá, então essa aí é uma pergunta, eu já vou fechar. Então, eu só queria fazer uma observação, comentado a questão de inclusão. Eu concordo, no entanto, eu tenho observado o seguinte, dentro do nosso ambiente, em outros ambientes, onde existem muitas falas de inclusão, também existem muitas exclusões, até pela obrigatória. Tu sabe disso, porque a tua irmã pegava carona comigo, a Tamires, eu sei que já formou aí, gente fantástica, né? E o teu irmão também, o Jefferson, né? E assim por diante. Então, assim, eu não quero me posicionar aqui. No entanto, você sabe, o Krause sabe de certas coisas, tá? E, bom, eu não quero comentar, porque senão eu vou incluir pessoas, né? Mas eu sei esse discurso de inclusão, eu tenho incluído muita gente, tá? E tem gente que está comigo porque não tem uma visão política, parece que uma determinada visão política, e muito bem falado pelo Krause, e parece que é propriedade de um determinado lado aí. Então, eu acho que tem muita fala de inclusão que, na verdade, se coloca como exclusão. Eu concordo, assim, mas, assim, o Joyce, assim, qual é que é a minha recomendação? Assim, vai à luta, cara, você tem competência. Então, se te fechar uma porta, abre outra. Então, tem discriminação? Tem. Mas até que ponto certos profissionais que têm uma visão política parecida com a minha não são excluídos do sistema? Então, eu acho que tem muita fala de inclusão para, na verdade, produzir exclusão. Essa é a minha visão. Tá? Então, vai à luta que o lugar teu tu vai ter. Não tenha dúvida. Não tem esse tipo de pensamento. Tá. Então, fechei por aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Eu vou enviar para o Ricardo só essas pequenas observações e que se vocês, assim como foi dito para mim, depois do dia seguinte da doutorado, chegou o Carlos Genésio e falou assim, tua defesa foi excelente, e se você quiser mudar uma vírgula, tu muda, se não quiser mudar nenhuma, também tu não muda. Agora fica por tua conta. A minha já não é mais, eu só vou te enviar as sugestões, aí tu e o Ricardo têm autonomia para fazer o que quiserem aí desse excelente trabalho. Tá? Ok, Ayrton, pode passar para ela direto as sugestões, acho que tem boas ponderações aí, tá? E agora, assim, Joyce, assim, é um orgulho, né? Você já esteve lá dentro da escola por muitos anos, já tem quase uma plaquinha de patrimônio com você, né? Mas assim, você sempre foi uma pessoa destacada e comprometida, né? Eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito sucesso na tua caminhada, né? E desejo que você não pare nisso, né? Eu acho que você é uma dessas pessoas que deve ir para especialização, para um mestrado, para um doutorado. Porque capacidade para isso você tem, você sempre mostrou, tá? Você sempre, assim,
pode ver aqui, não é rasgar seda, mas assim, os colegas aqui sabem quem são as pessoas que se destacam ali dentro. E você mostrou isso. Eu acho que assim, eu gostaria que você continuasse, sabe? Porque muitas pessoas se acomodam, coisa, se formando, nem de repente faça a especialização ali dentro, ou já se encaminha para um mestrado, para um doutorado, porque você tem capacidade para isso, tá? No mais, te desejo muito sucesso, e muito sucesso mesmo, tá? E pode contar comigo para o que necessitar, tá? O que eu peço agora? Que você se retire da sala por um instante. Eu também vou parar a gravação, né? Em função de que nós vamos tratar aqui da sua nota, né? Até nós poderíamos estar tratando por WhatsApp, né? Porque nós temos isso, mas passamos a isso. Não sei se a coordenação aí na pessoa da Lidiane gostaria de usar a palavra. Ela está se manifestando aí no chat. Oi, professor. Não somente parabenizar a apresentação da Joyce, é somente isso. Tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer pelos elogios de todos, tá? Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz por ouvir essas palavras de vocês. São professores que eu vou levar para o resto da minha vida. Quero agradecer muito esses 8 anos que eu fiquei no Instituto. Me acolheram muito bem. Eu fico muito feliz mesmo. Tu merece, menina. Gente de coração bom é isso, tá? Daqui um pouco, eu te mando uma mensagem no WhatsApp, daí você entra de novo aqui. Pode ser? Pode ser, vou sair agora então. Vou interromper a gravação, né, pessoal, porque essa parte não é colocada, né? É isso, né? Tem que interromper. Então, Exato.